Saudações, alunos do 5º ano de Direito das Faculdades Integradas de Três Lagoas, professor Marcos Acamini, e hoje na aula de Prática Penal falaremos sobre apelação no procedimento comum. Então, basicamente, nós temos que verificar qual é o fundamento para a peça de apelação. É o artigo 593. Hoje, como falaremos do procedimento, tanto comum, ordinário e sumário, não o tribunal do júri, que é um procedimento especial, então iremos no artigo 593, no inciso 1 e no inciso 2, para a questão do procedimento comum, ordinário, sumário e sumaríssimo. Então, o artigo 593, primeiro, o que ele fala? Que nós temos um prazo de interposição de 5 dias. Então, como que vamos trabalhar o prazo para o recurso de apelação? De 5 dias. É o prazo para interposição. Na prática, temos dois prazos. O de interposição, 5 dias, caput do artigo 593, e 8 dias para apresentar as razões, de acordo com o artigo 600. Mas, numa peça em que você apresenta agora na aula de prática penal ou na própria OAB, o prazo será de 5 dias, conforme o caput do artigo 593. Temos 3 incisos neste artigo. O inciso 1, o inciso 2 e o inciso 3. O inciso 3 ele é para os casos de tribunal do júri. E tribunal do júri, como vocês sabem, já estudamos isso, é um procedimento especial para os crimes dolosos contra a vida. E crimes dolosos contra a vida é o caso de homicídio, infanticídio, aborto, ou sem instigação e induzimento ao suicídio. Não estamos falando disso agora. Estamos falando do procedimento comum. Então, de acordo com o artigo 593, inciso 1 e 2. O inciso 1 vai falar de sentenças definitivas. A sentença pode ser condenatória, artigo 387 do Código de Processo Penal, uma absolvição, o artigo 386 do Código de Processo Penal. Lembrando, absolvição própria quer dizer que não há nenhuma punição ao réu. A absolvição imprópria, que também pode ser alvo de apelação, é quando há imposição de medida de segurança. Então, tanto a absolvição própria ou a absolvição imprópria. E também quando houver decisões definitivas ou com força de definitiva. Isso é o inciso 2 do artigo 593. Quer dizer que nós temos uma decisão interlocutória mista que dá fim a alguma coisa que não esteja no rol do artigo 581, que é do RESE. Então, quando que será o recurso de apelação de decisão definitiva ou com força de definitiva? Quando o juiz decretar a perempção, de acordo com o artigo 60 do Código de Processo Penal, ou quando o juiz impronunciar o réu, no caso aí do tribunal do júri, isso da primeira fase, que é o artigo 414, ou quando for uma decisão proferida em sede de medidas assecuratórias, como sequestro de bens, hipoteca legal, arresto e etc. Beleza? Então vamos trabalhar o inciso 1 e o inciso 2 do artigo 593. Prazo: 5 dias para interposição, e é isso que a gente vai utilizar. Quando for na prática mesmo, você interpõe o recurso. Eu mandei um modelo para vocês na área do aluno. Então nós temos primeiro a apresentação da interposição e depois as razões. Então olhem aí no modelo que eu mandei para vocês. A primeira coisa, nós temos a peça de interposição. Então olha só, o endereçamento é excelentíssimo senhor doutor de direito da ... vara criminal da comarca de ... Então, a apelação será sempre um recurso que ataca uma decisão singular, ou uma sentença de um magistrado singular, do juiz de direito ou do juiz federal. A apelação sempre atacará uma sentença definitiva, ou uma decisão definitiva, ou com força de definitiva, proferida por um juiz singular. Depois, autos, número, ... isso eu coloco no modelo, porque o que é um recurso? É um desdobramento da ação, é o mesmo número de processo.
Após qualificação, tá Kátia já qualificada nos autos da ação penal promovida pelo Ministério Público, por seu advogado devidamente constituído, que esta subscreve, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, tempestivamente, interpor apelação, com fundamento no que? Artigo 593 do Código de Processo Penal, podendo ser o inciso 1 ou 2, aqui neste caso. Requer que o que o juiz de primeiro grau vai fazer? Ele faz um juízo de retratação de acordo com o artigo 589 do CPP? Não faz. Isto é um rese, isto é um agravo em execução. Aqui, o juiz de primeiro grau, ele vai receber este recurso e ele vai encaminhar, ele vai remeter ao Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Então, por isso, está lá no modelo que após o recebimento deste recurso, com as razões inclusas, porque as razões estão juntos com a interposição, sejam os autos encaminhados ao egrégio tribunal, seja de justiça ou regional federal, onde ele será processado e provido, se for o caso. Então, o juiz de primeiro grau, o que eu peço? Recebimento e a remessa, porque ele vai receber, verificar que é tempestivo, que é o recurso correto, e vai processar, ele vai remeter ao Tribunal de Justiça. Aí coloca lá local, ponto, 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 data, ponto, 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 antes termos em que pede deferimento, advogado, OAB. Depois disso, razões do recurso de apelação. Então, logo abaixo, é direcionado a peça de interposição, juiz de primeiro grau. O que ele vai fazer? Receber, processar. Agora, as razões são direcionadas ao Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Então, olha lá no modelo, razões do recurso de apelação. A apelante, quem que é a apelante? Aquela que está recorrendo. A apelada, a Justiça Pública, porque é o Ministério Público que é a parte apelada. Isto são as razões. Você pode ter, no caso, em algum problema, a apresentação de contra-razões também, não tem problema. Aí vai ter o que? Você respondendo às razões do recorrente. Aqui, neste caso do modelo, o recorrente é aquele que você está representando. Depois, egrégio Tribunal de Justiça do Estado X ou Tribunal Regional Federal da região X. Isso quer dizer o seguinte, depende do problema. Por que egrégio? É uma simples terminologia que se utiliza na praxis forense. Então, egrégio Tribunal de Justiça ou egrégio Tribunal Regional Federal, colenda Câmara, nos casos de Tribunal de Justiça, ou colenda Turma, nos casos de Tribunal Regional Federal, e abaixo, ínclitos julgadores. Este é o endereçamento de razões. Então, egrégio Tribunal Regional Federal, egrégio Tribunal de Justiça do Estado, ponto, 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 colenda Câmara ou colenda Turma, ínclitos julgadores, este é o endereçamento. Aí você pode colocar ali em que pese o indiscutível saber jurídico do meritíssimo juízo ACO. Quem que é o juiz ACO? Juiz de primeiro grau. Impõe-se a reforma da respeitável sentença proferida contra o apelante. Quem que é o apelante aqui neste caso? O réu, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Então nós temos ali uma introdução falando que o juiz de primeiro grau ele desacertou, ele não acertou na sua sentença, na sua decisão definitiva ou com força de definitiva e que merece ser reformada pelas razões que serão expostas. Então, depois do endereçamento, depois da introdução, os fatos. Então você vai pegar o problema e de maneira que com suas próprias palavras você vai transcrever o que aconteceu naquele processo, como que foi a sentença. E aí, do direito. Lá embaixo do modelinho, eu coloco o que se deve verificar. Primeiro, nulidades, ou seja, as preliminares. Nulidade processual, prescrição, decadência do direito de representação ou qualquer outra causa extintiva de punibilidade, de acordo com o artigo 107 do Código Penal. Pode ser que houve a ausência de oferecimento de proposição de suspensão condicional do processo, isto é uma nulidade. As preliminares, no caso, são aquelas questões processuais.
não teve preliminares, ou teve, você falou sobre prescrição, você falou sobre nulidade processual, outra causa de extinção de punibilidade. Então, vamos passar para o mérito. O que a gente quer mais? Absolvição. Então, procedimento comum aqui no caso, eu quero absolvição com base no artigo 386 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, não é caso de absolvição, o que eu vou fazer? Vou pedir que, se for mantida a condenação, que seja reduzida, que seja reformada aquela sentença condenatória no patamar mínimo. Então vou ver, primeira fase, circunstâncias judiciais. Eu vou falar que ele, na verdade, tem bons antecedentes, que ele tem uma personalidade normal, a conduta social não o desfavorece, de acordo com o artigo 59. Então as circunstâncias judiciais, elas não desabonam o réu. Então, subsidiariamente, se for mantida a condenação, o que eu vou pedir? Que seja reformada aquela decisão no patamar mínimo. Então, primeira fase, questão do artigo 59, circunstâncias judiciais. Eu vou falar que, no caso, ele não tem, por exemplo, maus antecedentes, conforme a súmula 444 do STJ, que inquérito policial ou ação penal em andamento não gera maus antecedentes. Por exemplo, que ele tem uma conduta social boa, razoável, que não há nos autos nada que comprove que a sua personalidade é egoísta ou algo parecido. Após, segunda fase, as atenuantes. Às vezes não foi aplicada a atenuante de menoridade relativa, às vezes não foi aplicada a atenuante de confissão espontânea, às vezes foi aplicada uma agravante que não deveria estar lá, por exemplo, uma agravante de reincidência, se não há um documento, uma certidão falando que ele é reincidente. E por último, na terceira fase, as causas de diminuição ou aumento. Às vezes, a causa de diminuição foi no seu patamar mínimo, aí você vai pedir que ela seja no máximo. Ou o aumento de pena, ele foi colocado no máximo, então você vai pedir que ele seja imposto da forma mínima prevista em lei. Então, eu vou pegar a pena e vou questioná-la. Vou falar, olha, os maus antecedentes não existem, ou seja, a primeira fase, a pena base deve ser no patamar mínimo, tem que ter aplicação da atenuante, tem que ter a retirada de uma agravante, tem que ter o aumento de pena no patamar mínimo, ou tem que ter a diminuição de pena no patamar máximo. Caso não seja absolvido, então que a sua condenação seja reformada para o patamar mínimo. Depois, regime inicial, eu quero sempre o mais benéfico, de acordo com o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, e ainda a súmula 269 do STJ, por exemplo. Possibilidade restritiva de direitos, às vezes não foi aplicada, o artigo 44. A possibilidade de suspensão condicional do processo, que é o artigo 77, que às vezes o magistrado não aplicou e deveria aplicar. Eu vou falar sobre a questão da indenização de reparação dos danos civis, do artigo 387, inciso 4 do CPP, que deve ser, por exemplo, diminuída, e sempre vou falar que eu quero que ele recorra em liberdade, de acordo com o artigo 387, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, pois ele não cumpre os requisitos do artigo 312 e 313. Então, este é o direito, está ali no modelo. Nós temos, então, as razões compostas pelo endereçamento, egrégio Tribunal de Justiça, colém da Câmara ou turma, no caso do Tribunal Regional Federal, e ímplitos julgadores. Você faz uma pequena introdução falando que o magistrado de primeiro grau, ou seja, o juiz o ACO, ele desacertou, ele não realizou, não proferiu a sentença de forma correta, faz a menção dos fatos de maneira breve, e ali no mérito eu sempre vou pedir o mais, que é a absolvição, de acordo com o artigo 386. Se não for possível, vou tentar reformar aquela decisão para o patamar mínimo. Não esquecendo, por exemplo, o regime inicial mais benéfico, a questão da redução da indenização de reparação civil e que ele recorra em liberdade. Terminando tudo isso, nós vamos pedir o quê? Olha só, diante do exposto, o que eu quero que o tribunal faça? Que ele conheça o recurso e que ele dê provimento a este recurso. Então, nos pedidos, eu vou fazer o quê? Eu vou requerer
que o tribunal conheça o recurso e dê provimento ao recurso. Este provimento ele pode ser a anulação a partir de tal momento do processo ou a reforma da sentença, de acordo com os pedidos, e aí você vai fundamentar a absolvição de acordo com o artigo 386 do Código de Processo Penal. Se você quer a desclassificação do crime, por exemplo, e sempre pedindo que ele recorra em liberdade. Sigam o modelo, está tudo ali no final, os pontos que devem ser rebatidos. Tenham sempre atenção no problema que for apresentado. Não esqueçam que o prazo será sempre de 5 dias para as provas da OAB, para a prova de prática penal, em que a interposição será sempre junta das razões. Tá certo? Espero que compreendam, fico à disposição e bons estudos.